De volta com o programa Opinião. A gente está falando sobre as Olimpíadas, um evento que era para deixar qualquer país eufórico. Aliás, é um evento que deixa qualquer país eufórico. Tanto é que as grandes potências como Inglaterra, Alemanha, França, a Holanda, a Espanha, Estados Unidos, todos lutam para que tenham em seu solo um evento como esse. É o maior evento do mundo. Chegou ao Brasil finalmente. Um marco na América Latina, na América do Sul. Né? Primeiro evento na América do Sul. No entanto, vem um grande problema. Junto com isso aí, vem algo que tem massacrado muito o Brasil. A gente falou sobre o problema no Rio de Janeiro, as dificuldades, violência. Eu quero entrar nesse tema e também conversar com vocês sobre violência, né? Hoje nós estamos aqui com Antônio Carlos, radialista, e João Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Vigilantes. E a gente precisa entender o que é que está acontecendo com esse evento no Brasil. Então veja só, a falta de incentivo ao atleta brasileiro, isso às vezes nos choca, porque deixa sempre uma brecha. O que é que está acontecendo? O que é que precisa para que o governo possa incentivar da forma correta? Veja. Quantos atletas se descobrem tão cedo, mas a oportunidade, em sua maioria, chega tão tarde ou nunca chega? Olimpíadas batendo a porta e nossa esperança em conquistas brasileiras aumentam, principalmente por termos tantos talentos em nosso país. Mas, antes mesmo de começarmos a sonhar, vamos refletir sobre alguns aspectos sobre a qualidade de vida e formação de nossos atletas. Incentivo à prática esportiva no Brasil, algo aparentemente surreal para a nossa realidade. Assim como é hoje, na maioria das cidades brasileiras, nossos atletas foram educados em escolas onde o espaço para as aulas de educação física eram precários e inapropriados. E, além disto, não puderam contar com as aulas de educação física nas suas séries iniciais, pois não haviam professores. Por isso, as crianças buscavam praticar o esporte em algumas escolinhas, que é o que as crianças de hoje em dia costumam fazer para suprimir a falta do mesmo pela rede pública. Mas o problema é que estas escolinhas, visando somente o lucro, buscam apenas quantificar seus treinos ao invés de qualificar os atletas. A busca por lugares privados para a prática esportiva é causada pela falta de incentivo e importância que o esporte recebe de quem realmente devia. Pois se as crianças tivessem acesso a mais praças de esportes de qualidade, elas poderiam aproveitar mais as ruas, de forma mais saudável. Mas os poucos destes lugares que elas encontram nas cidades brasileiras, na maior parte estão abandonados pelo poder público, não oferecendo à população a menor condição de praticar um esporte de qualidade em um lugar agradável, longe da violência que hoje impossibilita as mesmas de utilizarem até mesmo a rua em frente de suas casas como área de lazer. A falta de incentivo para que crianças pratiquem esportes faz com que talentos sejam desperdiçados, principalmente em comunidades mais carentes, onde a criança, mesmo que tivesse um local para praticar o esporte que tanto gosta, não tem condições de se locomoverem até o local do treinamento ou se alimentarem de forma correta para que possam fazer o que gostam de forma saudável. Os poucos que, mesmo com todas as dificuldades, conseguem superar todos os obstáculos e têm a oportunidade de praticar esporte profissionalmente por grandes clubes, ainda assim sofrem com a falta de incentivo, pois necessitam de patrocínio para participarem de torneios e são poucas as empresas que apostam no incentivo ao esporte. Leis que beneficiam esse incentivo por parte das empresas são poucas e dificultam a participação de nossos atletas em algumas competições. E os nossos governantes? O que têm feito para contribuir na formação destes atletas desde sua base? Ou só irão abraçá-los quando estes alcançarem a vitória pela qual tanto batalham? E assim, os utilizarão como troféus de campanha para vangloriar a si mesmo. Mas, enquanto esta simples atitude não chega, infelizmente os nossos jovens estão propensos à realidade de um país violento, onde o crime os abraçam, oferecendo um mundo tão triste e sombrio, o mundo das drogas. Eu gostaria, antes de sair, de falar uma frase que eu vi agora há pouco no Face, que dizia o seguinte: se você vota em um político e ele lhe engana,
esse político ele deve ser punido severamente. Mas se você repetir o seu voto, aí quem deve ser punido severamente é você, eleitor, porque você fez, o safado foi você. Será que seria mais ou menos esse caminho? O que é que está faltando no nosso Brasil para a gente mudar essa realidade de tudo triste que a gente viu aí agora? O grande sonho do brasileiro é encontrar seriedade nos nossos representantes, na sua grande maioria. Existem muitos representantes sérios, mas a sua maioria, infelizmente, eles não pensam no povo, eles não pensam no esporte, na educação, porque o esporte é educação. Eu lembro no início, quando você falou pega bandeira, lá na minha época a gente chamava barra bandeira, né? Então ficava 10, 20, 30 adolescentes ali para tentar pegar a bandeira do outro e os outros defendendo. E isso fazia com que 30, 60 adolescentes estivessem longe das drogas, longe da criminalidade. Sabe como é o nome desse esporte hoje em dia, não? Não. Paintball. Paintball. Porque o pessoal se esconde fugindo da violência. Da violência. Agora, mesmo assim, retrata a violência que é com a arma na mão. Então, o que é que ocorre? Nós vemos aí, eu estava vendo há poucos dias, uma academia de artes marciais aqui em Pernambuco, se não me falha a memória, na região metropolitana do Recife, que o pessoal treinava em um local com 2 metros por 4 metros e já saíram atletas para disputar mundiais. Né? E a grande dificuldade desse pessoal estava no transporte. E no final da matéria, a triste notícia foi encaminhado uma quantia para que aquele pessoal tivesse o seu transporte, a sua alimentação e a sua prática de futebol garantida, foi desviado. Né? Para onde não sabe, e a felicidade desse pessoal estava sendo o Clube Náutico, que estava dando um apoio. Então é lamentável que os atletas de hoje, a geração dos nossos ídolos futuros, não possam ser desenvolvida por falta de incentivo, por falta de patrocínio de empresas, de grandes empresas que a gente sabe que existem no Brasil, que poderiam fazer esse incentivo, ou melhor, dar esse incentivo e não faz. Então é lamentável que isso ocorra e isso falta uma mais seriedade, mais rigor na lei que garante o incentivo ao esporte. Antônio Carlos, de repente, se a gente estivesse investindo na criança, tirando ela da rua para jogar a bola, para jogar beisebol, a gente não tem esse costume no Brasil, mas de repente um futebol americano, ou para jogar um cricket, ou para qualquer outro esporte como atletismo, natação, será que a gente não estaria já fazendo uma política de prevenção contra o crack, por exemplo? Sem dúvida, o esporte é vida, o esporte aproxima as pessoas. A gente tem, Rosmael e amigos, João e amigos que nos assistem na Opinião, a gente tem uma dificuldade que começa na própria iniciativa pública, que investe pouco na formação. A iniciativa privada, como a gente nota, como foi mostrado na matéria, pouco investe nos atletas. Os atletas, quando têm patrocinadores por trás, aqui no Brasil, via de regra, são patrocínios internacionais, porque as empresas locais parecem até que tem isso como se fosse uma coisa abominável, e a gente sabe que não é, muito pelo contrário. Mas ainda há de se fazer uma ressalva de que, de uns anos para cá, por exemplo, a instituição bancária oficial, ela tem investido, principalmente em alguns esportes coletivos, mas também tem investido em alguns esportes individuais. Ela tem feito isso. Agora, Rosmael lembrou, em determinado momento, que países, citou alguns exemplos, se sentindo bem quando são justamente escolhidos ou sorteados para sorteio de competições como essa que a gente vai ter agora. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não dá valor aos nossos ídolos, mesmo quando eles estão no auge, ainda quem os cultua. Na hora que eles saem da idolatria, são esquecidos. Eu estive na Alemanha. Coincidentemente, já que o tema que a gente está dando mais enfoque hoje é a Olimpíada, houve o que se lembra, né, quem conhece da história, do atentado numa Olimpíada. Sabe o que os alemães fizeram lá em Munique? Preservaram o parque. Hoje o Parque Olímpico é um ponto de referência turística, que todos os fins de semana ou nos feriados, você pode ir todo dia, mas principalmente nesses dias, fins de semana, você chega lá, é uma multidão, uma verdadeira multidão, com tudo
que existia quando da Olimpíada, preservado e cultuado. Infelizmente, nós não temos aqui no país isso, Rosemar. E olha que nós somos um país rico. Você que esteve na Alemanha, de vez em quando você não acorda chorando, de madrugada, quando sonha com aquelas freeways que o carro nem balança, que não tem limite de velocidade e que não precisa acender os faróis para não acontecer acidente? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, você atravessar a cidade como Munique, como eu atravessava, que eu fiquei numa posição geográfica, no extremo de onde estava o centro de imprensa. E como todos os dias eu tenho o compromisso de apresentar um programa de 7 da manhã a meio-dia no horário aqui do Brasil, que lá havia uma diferença de 5 horas, eu saía com 1h40, 2 horas antes para percorrer aquela distância. 1 hora certinho de metrô eu percorri a distância, porque é tudo, entendeu? O metrô é um transporte espetacular, transporte que está programado para chegar a 8 horas e 15 segundos e não passa para 8 e 16, não. E a gente tem, fora o que você lembrou, né, das nossas estradas, que se comparando é uma tristeza. E o que nos deixa triste mais ainda, gente, é que muitas dessas estradas, dessas rodovias construídas em outros países, são construídas por empresas que trabalham aqui. E que estão aí envolvidas nos escândalos. Em todos os escândalos, né? infelizmente. É isso aí, pessoal. João, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por mais essa participação. Fico feliz em estar aqui com vocês e não tenha dúvida que estamos à disposição para próximos convites. Antônio. Abraçar Marília e Milena. Dizer que não vou confundir mais. Wagner também, o pessoal da equipe. Muito obrigado. Agradecer ao dileto amigo que nos convida sempre, que a gente se sente honrado em participar do programa. É uma alegria para a gente, não há dúvida nenhuma de que, principalmente quando a gente fala dos assuntos esportivos, mais ainda. Mas sempre que você nos convidar, a gente vem com o maior prazer, independentemente do tema, porque os temas aqui discutidos são sempre de muita importância para os nossos filhos, os nossos netos e para a gente também. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a Kivita. Olha, tudo fica mais gostoso com Kivita, amiga dona de casa. Quando for comprar, chegou no supermercado, procura Kivita. G-Print Digital, impressão inteligente com rapidez e economia é na G-Print. E PRN Extintores, manutenção de extintores e projetos anti-incêndio. Venha se juntar também a esse time. Muito obrigado, um abraço, a gente se vê amanhã. Até mais.